ministeriais da Academia de Pregadores. Na aula de hoje, nós vamos compreender o que é de fato a administração eclesiástica. Para entendermos exatamente o que significa a administração eclesiástica, é importante nós olharmos para o conceito de administração clássica, para a partir daí traçarmos então comparações, paralelismos e entendermos de fato o que é a administração eclesiástica. Neste slide você acompanha comigo o conceito de administração clássica do conhecido autor Hidalberto Chiavenato. Ele diz o seguinte: administrar consiste em interpretar os objetivos que são propostos por uma organização e transformá-los numa ação organizacional por meio do planejamento e também da organização e da direção e também do controle de todos os esforços realizados em todas as áreas e níveis da organização a fim de alcançar os objetivos pretendidos. Observe que quando o Hidalberto Chiavenato nos apresenta este conceito, ele está sendo bem direto, não faz rodeios. Para administrarmos, é necessário nós termos um objetivo. Nós demoramos um pouquinho, inclusive na nossa primeira aula, na aula de número 1, do módulo de número 1, tratando dos conceitos da igreja, e encerramos a nossa última aula falando sobre a função ou as funções essenciais da igreja, para que justamente essa expressão tenha sentido para você. Se eu entendo qual é o objetivo, se eu entendo qual é a função principal, a partir desse momento eu tenho condições de falar de fato em administração ou em planejamento propriamente dito. Nesta próxima tela que você acompanha comigo nesse slide, nós também temos uma outra ideia, uma outra informação sobre o conceito de administração. A administração, de acordo com esses autores, é um processo que planeja, que organiza, que lidera e que controla o trabalho dos membros de uma organização para alcançar objetivos que são definidos. Observe que se eu não planejar, se eu não me organizar, se eu não liderar e se eu não controlar, dificilmente eu vou conseguir colocar em prática os objetivos que eu pensei. Existem muitas igrejas onde os seus líderes acabam se frustrando. Eu tenho conversado e atendido diversas igrejas no Brasil onde os líderes compartilham esta frustração. Eliel, não conseguimos. E geralmente nos cultos de virada de ano, de passagem de ano, se estabelecem metas, objetivos, e nós vamos tratar bastante desse assunto no decorrer desse curso, onde pela falta de administração, pela falta de planejamento, às vezes o coração do líder é cheio de boa intenção, e na maioria das vezes o é, de fato. Um líder tem a responsabilidade, por ter a responsabilidade ele tem o desejo, mas se não planejar, se não organizar, se não liderar e se não controlar tudo isso que foi pensado, dificilmente este objetivo vai ser atingido. Um exemplo clássico que a gente vai tratar nesse curso é a questão do batismo. Os alvos do batismo em águas muitas vezes são estabelecidos fora de padrões, fora de medidas, fora de realidades. Eu vou compartilhar inclusive com os senhores e com as senhoras, porque existe toda uma frustração em volta destas metas, por exemplo, que a igreja estabelece através de sua liderança, no que diz respeito aos batismos. Falta de planejamento, falta de organização, falta de um controle, falta de uma liderança efetiva, que acaba gerando essas frustrações e que, se nós planejarmos, nós não temos a pretensão de dizer que tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que imaginamos, nós vamos conseguir. Mas o nível de frustração, esse sim pode ser diminuído significativamente. Olhando ainda para esta questão conceitual, nós temos uma informação nesse slide bastante interessante, que nos diz que a administração é a arte de fazer as coisas através das pessoas. Por que eu gosto deste conceito? Por que eu gosto deste pensamento? Porque nós vamos administrar recursos materiais? Vamos. Mas nós também vamos administrar recursos humanos. Vamos tratar com pessoas, vamos tratar com gente. E a gente não pode perder em nenhum momento do nosso foco essa realidade. E a administração ela só é possível a partir do momento que nós fazemos, de fato, algumas coisas através da vida de outras pessoas. Observe também que a administração, do seu ponto de vista clássico, nesse slide, ela é a condução de uma estrutura institucional, orgânica e comunitária da igreja, mediante princípios, normas, funções e procedimentos, com a finalidade de cumprir os seus objetivos que são biblicamente orientados. Aqui você já está diante de um conceito de administração eclesiástica. Perceba que a administração eclesiástica, ela contribui para a formação do conceito de administração eclesiástica. Este conceito que nós acabamos de observar, do pastor Gilson de Oliveira, deixa muito claro que quando nós falamos em administração eclesiástica, nós estamos falando de uma administração que tem a finalidade ou que tem o propósito de cumprir objetivos que são biblicamente orientados. Esta construção de metas, esta construção de objetivos que a gente traça para a igreja tem o seu fundamento na Bíblia Sagrada. Esta outra informação que você acompanha comigo também nesse slide, do pastor Gildásio Jesus Barbosa dos Reis, diz o seguinte: em virtude da sua natureza, a igreja não se confunde com nenhuma sociedade ou grupos éticos. A sua corporalidade, organicidade, fraternidade e unicidade nascem, estruturam-se e se perpetuam na regeneração em Cristo Jesus, o Criador da comunhão dos santos. A missão da igreja é ser serva de Jesus pelo culto permanente e exclusivo à Trindade, pelo amor interno que confraterniza os seus membros, pela fidelidade às Escrituras, pela igualdade de seus componentes, pela missão evangelizadora entre todos os povos, pelo incansável testemunho cristão. Mais uma vez, nesse conceito que você acabou de ler juntamente comigo, fica claro que nós estamos enfatizando desde a nossa primeira aula e diz respeito à questão ou à importância de pensarmos a igreja como um organismo espiritual, vivo de Cristo nesta terra, diferenciando a igreja dos conceitos do mundo corporativo, ou em especial do mundo empresarial. Na próxima tela você também vê um outro conceito que deixa bastante claro para nós aqui o que de fato significa a administração eclesiástica. Olhe comigo nesse slide. Na ênfase à liderança eclesiástica,
a atenção é direcionada para o estudo e análise do comportamento do líder. Nesta dimensão, a administração eclesiástica verifica-se no exercício da liderança, na direção da missão, com foco em pessoas, dentro dos princípios e valores que se preconiza, com boas técnicas e procedimentos, fazendo acontecer os resultados que se tem como alvo. Observe que, neste conceito do pastor Rodolfo Garcia Montosa, existe uma linha de pensamento dentro da administração eclesiástica, adotada por muitos autores, que diz que a administração eclesiástica deve tratar desses assuntos olhando para a figura do líder. Ou seja, ela traça basicamente uma linha de raciocínio, de reflexão sobre o papel da liderança. Quem é o líder? Quais são as qualificações desse líder? Quem é a pessoa que de fato tem condições de exercer uma liderança? É interessante que nessa perspectiva, ou neste olhar reflexivo para a administração eclesiástica, nós temos nesta reflexão, nesta discussão, inclusive uma questão que nós discutimos muitos nos seminários que fazemos em todo o Brasil, quais são os limites ou quais são os papéis do líder dentro da igreja, né? Até que momento um pastor deve ser administrador? Quando que o pastor deve delegar? Quando o pastor deve terceirizar? Devemos terceirizar as atividades administrativas da igreja, sim ou não? O pastor deve distribuir essas atividades e se preocupar essencialmente com as questões espirituais da igreja e não se demorar ou não utilizar o seu tempo ou os seus esforços nas questões administrativas? A administração eclesiástica pensa sobre isso, discute esta realidade e traz para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, algumas respostas interessantes que nós teremos também nos nossos próximos módulos.